Alguma vez você refletiu sobre o que acontece na psique masculina quando repentinamente ele desenvolve um fascínio quase compulsivo por você, mesmo após ter exibido total desinteresse anteriormente? Há um mecanismo psicológico raramente compreendido, explorado durante meus anos de investigação sobre a mente inconsciente, que demonstra como qualquer mulher consegue ativar esse impulso ancestral de conquista no universo masculino, ainda que inicialmente não exista vínculo evidente. E não se refere a artifícios superficiais nem estratégias emocionais elementares. O que estou a ponto de desvelar transcende amplamente as doutrinas tradicionais sobre fascinação. Durante décadas, minhas investigações acerca do inconsciente coletivo e os padrões fundamentais que orientam a conduta humana revelaram dispositivos psicológicos profundos que estabelecem por que um homem busca determinadas mulheres enquanto desconsidera totalmente outras, independentemente da beleza física, posição social ou acessibilidade. A realidade que encontrei e que pouquíssimas mulheres dominam é que há uma comunicação silenciosa completamente subconsciente que, quando controlada, gera no homem uma reestruturação completa da maneira como ele te enxerga. É praticamente como uma senha que, quando acionada adequadamente, destranca uma passagem na mente masculina que o faz sentir-se irresistivelmente cativado por você, ainda que você jamais tenha aparecido em suas fantasias românticas previamente. O mais impressionante é essa transformação não necessita de alterações físicas nem de métodos de sedução superficiais que observamos constantemente. É algo muito mais profundo e impactante. Pesquisas atuais em neuropsicologia validam o que descobri há décadas. Há um modelo comportamental específico que estimula circuitos cerebrais primitivos no homem, despertando o que denomino de arquétipo do predador, uma energia inconsciente que o motiva a buscar, conquistar e valorizar aquilo que anteriormente parecia invisível aos seus olhos. Quando você domina como opera esse dispositivo psicológico profundo, você obtém uma capacidade quase sobrenatural de despertar interesse autêntico em qualquer homem. Não estamos discutindo manipulação emocional prejudicial, mas de um alinhamento genuíno com energias psíquicas que já residem naturalmente na mente masculina. O que torna esta metodologia tão inovadora, ela se fundamenta na estimulação do que chamei de individuação, o processo através do qual nos transformamos em seres psicologicamente íntegros e autênticos. O paradoxo fascinante é que, ao se tornar mais completamente você mesma, de uma forma específica e consciente, você desperta no homem uma necessidade quase instintiva de se aproximar. Se essa mensagem falou com você, clique agora no link da descrição e transforme sua maneira de enxergar os relacionamentos. E o mais extraordinário, esse fenômeno psicológico opera mesmo com homens que inicialmente mostraram completa indiferença por você. Por quê? Porque você estará penetrando camadas da psique masculina que transcendem a consciência racional, ativando desejo e curiosidade em um nível que ele próprio não compreende totalmente. Durante minha trajetória de pesquisa com milhares de pacientes, documentei este fenômeno repetidamente. Mulheres que empregaram estes fundamentos psicológicos profundos reportaram transformações completas em como eram vistas e apreciadas por homens que anteriormente mal percebiam sua presença. E não estamos falando de submissão ou de abandonar sua personalidade. Pelo contrário, o sistema que vou dividir com você fortalece sua genuinidade, enquanto ativa gatilhos primordiais no inconsciente masculino.
Hoje você vai conhecer como acessar e empregar o que chamo de projeção de ânima, um conceito fundamental da psicologia analítica que esclarece por que certas condutas e posturas femininas podem literalmente reprogramar o interesse masculino, independente da primeira impressão que você provocou. Esta é a senha que converte indiferença em desejo, desinteresse em fascínio e distância em perseguição. Prepare-se para conhecer os mecanismos inconscientes que comandam a atração masculina e como você pode ativá-los de forma ética, poderosa e transformadora, mesmo quando parece não haver nenhuma possibilidade. Você está preparada para compreender o que realmente ocorre na mente de um homem quando ele modifica completamente sua percepção sobre você? Antes de eu desvelar os segredos psicológicos profundos que vão transformar a maneira como os homens te enxergam, quero que você participe ativamente deste processo de transformação. Escreva nos comentários, agora mesmo, estou preparada para despertar o inconsciente masculino. Este simples ato de declaração de intenção já começa a estimular em você uma nova postura mental, preparando seu próprio inconsciente para receber e assimilar estes conhecimentos. Quando você comenta, está ativando o princípio da sincronicidade, a ocorrência significativa de eventos aparentemente desconectados. Os homens que antes não te percebiam serão atraídos para sua órbita, não por acaso, mas porque você começou a modificar fundamentalmente os padrões energéticos e psicológicos que projeta no mundo. Então não hesite. Escreva agora. Estou preparada para despertar o inconsciente masculino e observe as mudanças que começarão a acontecer em sua vida. Permita-me compartilhar com você uma descoberta fundamental que fiz durante meus anos de prática clínica. Havia uma paciente, chamaremos de Emma, que apresentava um padrão intrigante em suas relações. Homens que inicialmente a tratavam com indiferença, subitamente, após algumas semanas de interação, demonstravam um interesse quase obsessivo por ela. Este fenômeno despertou minha curiosidade científica, levando-me a um estudo profundo dos mecanismos psicológicos envolvidos. Emma não se sobressaía por beleza extraordinária ou posição social elevada. O que a diferenciava era algo muito mais sutil e impactante. Através de nossas sessões, percebi que ela havia inconscientemente desenvolvido uma forma de interação que ativava o que chamo de complexo de ânima nos homens ao seu redor. Para compreender plenamente este fenômeno, precisamos primeiro entender o conceito fundamental da ânima. A ânima representa o elemento feminino inconsciente presente na psique de todo homem. É um arquétipo poderoso, uma imagem primordial que reside nas profundezas do inconsciente coletivo. Quando uma mulher consegue dialogar diretamente com esta ânima, ela estabelece uma conexão que transcende a percepção consciente do homem. Ele passa a senti-la como alguém especial, diferente, sem compreender racionalmente o motivo desta mudança de percepção. O que descobri observando Emma e posteriormente confirmei com outras pacientes é que existem padrões comportamentais específicos que ativam essa resposta na mente masculina. Não são técnicas manipulativas ou estratégias de sedução superficiais, mas sim formas autênticas de manifestar aspectos do seu ser que ressoam profundamente com o inconsciente masculino. O primeiro destes padrões é o que denomino presença misteriosa integrada. A maioria das mulheres oscila entre dois extremos igualmente ineficazes ou se mostram completamente abertas e disponíveis, eliminando qualquer espaço para curiosidade e descoberta, ou se fecham em uma postura artificial de mistério que parece calculada e inautêntica. Emma naturalmente havia encontrado o equilíbrio perfeito. Ela se mostrava genuinamente, mas preservava aspectos de sua interioridade, não por cálculo, mas por uma conexão profunda com o seu próprio valor.
Esta autenticidade parcialmente revelada cria o que chamo de tensão psíquica, um estado de curiosidade e interesse que mantém a mente masculina engajada e intrigada. Os homens são naturalmente atraídos pelo que não compreendem completamente, pelo que precisam descobrir e conquistar. É um reflexo arquetípico do caçador presente no inconsciente coletivo masculino. O segundo padrão que identifiquei foi o espelhamento inconsciente. Emma, sem perceber, havia desenvolvido uma capacidade extraordinária de refletir aspectos do inconsciente masculino que os próprios homens desconheciam sobre si mesmos. Ela não fazia isso deliberadamente. Era uma manifestação natural de sua sensibilidade psíquica. Quando interagia com um homem, ela inconscientemente percebia e validava qualidades que ele próprio não reconhecia conscientemente, criando uma sensação profunda de compreensão e valorização. Este fenômeno está diretamente relacionado ao conceito de projeção que elaborei em minha teoria analítica. Quando um homem projeta sua ânima em uma mulher, ele a vê através de uma lente especial, atribuindo-lhe qualidades que residem em seu próprio inconsciente. A maioria das mulheres não sabe como trabalhar com estas projeções. Algumas as rejeitam completamente, outras as aceitam passivamente. Emma havia encontrado intuitivamente a abordagem correta. Ela reconhecia estas projeções e as transformava em um espelho para o crescimento do homem. O terceiro padrão que observei foi o que chamo de autonomia psíquica. Emma possuía uma qualidade rara. Sua validação emocional não dependia da aprovação masculina. Não se tratava de indiferença ou frieza. Ela genuinamente apreciava a conexão com os homens em sua vida. No entanto, seu senso de valor próprio emanava de fontes internas e não externas. Esta autonomia psíquica criava um efeito paradoxal. Quanto menos ela necessitava da validação masculina, mais intensamente os homens desejavam oferecê-la. Este paradoxo está profundamente enraizado na psicologia masculina. O homem, em seu desenvolvimento psicológico, busca o equilíbrio entre seus aspectos de ânima e ânimos, os componentes feminino e masculino de sua psique. Uma mulher que demonstra autonomia psíquica representa um desafio saudável para este processo de integração, despertando no homem o desejo inconsciente de conquistar e merecer sua estima. Durante meus anos de pesquisa, documentei inúmeros casos semelhantes ao de Emma, mulheres que, sem qualquer estratégia consciente, haviam descoberto como ativar estes mecanismos psicológicos profundos. O mais fascinante era observar como homens, que inicialmente não demonstravam qualquer interesse romântico por elas, gradualmente desenvolviam uma atração intensa e duradoura. Este fenômeno contradiz diretamente as teorias superficiais sobre a atração, que frequentemente se concentram apenas em aspectos físicos ou em técnicas de manipulação emocional. A verdadeira atração, aquela que transforma a indiferença em desejo persistente, opera em níveis muito mais profundos da psique. É importante esclarecer que este processo não envolve fingimento ou falsidade. Pelo contrário, baseia-se na expressão autêntica de aspectos genuínos da personalidade feminina, apenas organizados de forma a ressoar harmonicamente com o inconsciente masculino. Quando uma mulher aprende a manifestar estas qualidades naturalmente, ela não está manipulando, está comunicando em uma linguagem que o inconsciente masculino compreende profundamente. Outro caso ilustrativo foi o de Sofia, uma acadêmica brilhante que, apesar de sua inteligência excepcional, encontrava dificuldades em seus relacionamentos românticos. Os homens inicialmente a admiravam intelectualmente, mas raramente desenvolviam um interesse romântico verdadeiro. Através de nosso trabalho terapêutico, Sofia descobriu
que estava inconscientemente suprimindo aspectos de sua personalidade que considerava fracos ou femininos demais. Ao integrar estes aspectos, sua sensibilidade, intuição e vulnerabilidade, seletiva com sua força intelectual, Sofia criou um equilíbrio psíquico que começou a ressoar poderosamente com o inconsciente masculino. Homens que antes a viam apenas como uma colega inteligente começaram a percebê-la como uma mulher completa, fascinante e desejável. Este processo de integração é o que denomino individuação, o caminho pelo qual nos tornamos psicologicamente completos, reunindo aspectos conscientes e inconscientes de nossa personalidade. Paradoxalmente, ao tornar-se mais plenamente você mesma, você se torna mais atraente para o sexo oposto não por manipulação, mas por ressonância psíquica. O que todas estas mulheres tinham em comum não era uma técnica específica ou um conjunto de regras para conquistar homens. Era uma qualidade de presença autêntica e integrada que falava diretamente ao inconsciente masculino. Elas haviam encontrado, cada uma à sua maneira, um equilíbrio entre sua autenticidade individual e a expressão arquetípica do feminino que ressoa nas profundezas da psique masculina. A questão fundamental que emerge destes estudos não é como fazer um homem te perseguir, mas sim como manifestar autenticamente aspectos de sua personalidade que naturalmente despertam o interesse masculino. A diferença pode parecer sutil, mas é profundamente significativa. Uma abordagem busca manipular, a outra busca integrar e expressar. O que descobri, através de décadas de observação clínica, é que existem 7 princípios arquetípicos fundamentais que, quando incorporados conscientemente, criam uma transformação radical na dinâmica de atração. Não são técnicas superficiais, mas formas de acessar e manifestar aspectos profundos da psique feminina que naturalmente ressoam com o inconsciente masculino. O primeiro princípio é o que chamo de presença paradoxal. A maioria das mulheres comete um erro fundamental nas interações iniciais ou se mostram completamente disponíveis, eliminando o espaço para o mistério, ou se tornam artificialmente distantes, criando barreiras que parecem inautênticas. A presença paradoxal exige que você esteja genuinamente presente, emocionalmente aberta, atenta, calorosa, enquanto simultaneamente mantém um senso claro de autonomia psíquica. Na prática, isso significa engajar-se completamente quando está com ele, oferecendo atenção genuína e conexão emocional real, mas também honrando seus próprios limites, compromissos e espaço pessoal sem hesitação ou culpa. Este equilíbrio cria o que denomino tensão arquetípica, um estado psicológico que mantém o interesse masculino naturalmente engajado. O segundo princípio é a vulnerabilidade seletiva. Minhas pesquisas demonstraram consistentemente que a vulnerabilidade autêntica, não confundir com fragilidade ou vitimização, é um dos mais poderosos ativadores do instinto protetor masculino. Quando uma mulher forte e autoconfiante revela seletivamente aspectos vulneráveis de sua experiência, ocorre uma abertura no campo psicológico que permite uma conexão mais profunda. Não se trata de manipulação emocional ou dramatização, mas de compartilhamento autêntico e apropriado. A chave está na seletividade, revelar gradualmente, em momentos de genuína conexão, não como estratégia para obter atenção ou simpatia. Este princípio ativa o que chamo de complexo do herói no inconsciente masculino, uma estrutura arquetípica profundamente enraizada que responde à vulnerabilidade autêntica com desejo de proteção, proximidade e compromisso. O terceiro princípio
Talvez o mais contraintuitivo é o espelhamento transformador. Este conceito deriva diretamente da minha teoria sobre o processo de individuação. Quando um homem interage com uma mulher, ele inconscientemente projeta aspectos de sua ânima, sua contraparte feminina interior sobre ela. A maioria das mulheres reage a estas projeções de forma passiva ou defensiva. O espelhamento transformador envolve reconhecer estas projeções e refletir de volta não apenas o que ele projeta, mas uma versão elevada e integrada destas qualidades. Você não apenas aceita suas projeções, você as transforma e as devolve de uma forma que o ajuda a crescer. Quando você reconhece e valoriza genuinamente suas qualidades positivas, mesmo aquelas que ele próprio não percebe claramente, você cria uma conexão que transcende o interesse romântico comum. Você se torna catalisadora do seu crescimento pessoal. O quarto princípio é o contraste interno. A psique humana é naturalmente atraída por padrões que contêm polaridades integradas. Uma mulher que manifesta qualidades aparentemente contrastantes, força e suavidade, inteligência e espontaneidade, independência e capacidade de conexão profunda, cria um campo psicológico de fascínio contínuo. Não se trata de inconsistência ou instabilidade, mas da expressão autêntica da complexidade natural da psique feminina integrada. Este princípio ativa o que denomino fascínio arquetípico, um estado de interesse sustentado que não se esgota com a familiaridade, mas se aprofunda com o tempo. O homem sente, mesmo sem compreender conscientemente, que está diante de alguém que encarna a totalidade, não apenas facetas fragmentadas da experiência feminina. O quinto princípio é a autonomia psíquica genuína. Meus estudos clínicos demonstraram repetidamente que homens desenvolvem atração mais profunda e duradoura por mulheres cujo senso de valor próprio não depende primariamente da validação masculina. Não se trata de indiferença ou frieza emocional. Pelo contrário, envolve a capacidade de apreciar genuinamente a conexão e o reconhecimento masculino, sem fazer disso a fonte primária de sua autoestima. Esta qualidade cria um campo magnético poderoso na dinâmica relacional. O homem intuitivamente reconhece que está diante de alguém que escolhe estar com ele por desejo autêntico, não por necessidade emocional ou dependência psicológica. Esta certeza ativa estruturas profundas no inconsciente masculino, relacionadas à busca, conquista e compromisso. O sexto princípio é o que chamo de ressonância simbólica. O inconsciente masculino responde poderosamente a símbolos e padrões que falam diretamente ao seu sistema arquetípico. Uma mulher que intuitivamente compreende e interage com estes padrões cria um campo de atração que transcende a racionalidade consciente. Na prática, isso significa reconhecer momentos de sincronicidade significativa entre vocês, valorizar pequenos rituais compartilhados e, ocasionalmente, usar linguagem que evoca imagens arquetípicas poderosas não como manipulação, mas como forma de comunicação mais profunda que conecta diretamente com as estruturas simbólicas do inconsciente. Esta capacidade de interagir no nível simbólico cria uma experiência de reconhecimento de alma, uma sensação de familiaridade e importância que o homem raramente experimenta em interações comuns. O sétimo e último princípio é a presença transformadora. Este conceito unifica todos os anteriores em uma qualidade integrada de ser e estar. Uma mulher que incorporou estes princípios não precisa fazer algo específico para atrair. Sua presença em si mesma se torna catalisadora de transformação. Ela naturalmente incentiva aqueles ao seu redor, especialmente os homens, a se tornarem versões mais integradas e autênticas de si mesmos.
Esta qualidade exerce uma atração poderosa porque toca o desejo universal humano por crescimento e completude. O homem sente, mesmo sem articular conscientemente, que estar próximo a você o aproxima de seu próprio potencial mais elevado. A integração destes 7 princípios cria um campo psicológico de atração, que transcende completamente os padrões superficiais normalmente associados à sedução ou conquista. Não se trata de técnicas ou estratégias, mas de um modo de ser que naturalmente ativa o interesse masculino em níveis profundos. É importante enfatizar que estes princípios só funcionam quando incorporados autenticamente, não como táticas manipulativas. A manipulação pode gerar interesse temporário, mas nunca atração genuína e duradoura. O verdadeiro poder deste conhecimento está na transformação interna que ele proporciona. Ao integrar conscientemente estes princípios, você não apenas se torna mais atraente para os homens, você se aproxima de sua própria totalidade psíquica. O paradoxo maravilhoso é que quanto mais você se move em direção à sua autenticidade integrada, mais naturalmente ativa estes padrões de atração no inconsciente masculino. O caso de Margaret ilustra perfeitamente este processo. Uma executiva, bem-sucedida de 38 anos, ela havia construído uma carreira impressionante, mas encontrava dificuldades persistentes em seus relacionamentos românticos. Homens que inicialmente demonstravam interesse pareciam gradualmente se afastar sem razão aparente. Ao examinarmos seus padrões relacionais, descobrimos que Margaret, receosa de parecer vulnerável ou dependente, mantinha uma postura de autossuficiência quase impenetrável. Embora esta abordagem funcionasse no ambiente corporativo, criava uma barreira invisível para conexões mais profundas. Ao começar a incorporar conscientemente estes princípios, especialmente a vulnerabilidade seletiva e o contraste interno, Margaret experimentou uma transformação notável em suas interações. Um homem que anteriormente a havia tratado com cordialidade distante começou a demonstrar interesse genuíno, buscando sua companhia e gradualmente revelando camadas mais profundas de si mesmo. O mais significativo não foi apenas a mudança na resposta masculina, mas a transformação interna, que Margaret experimentou um senso mais profundo de integração e autenticidade que transcendia completamente a questão de atrair ou não um parceiro. Chegamos agora ao momento de integrar este conhecimento profundo em sua vida cotidiana. As implicações são verdadeiramente transformadoras e vão muito além de simplesmente atrair um homem específico. Primeiro, é crucial entender que este conhecimento carrega uma responsabilidade ética significativa. O poder de ativar respostas inconscientes profundas em outra pessoa não deve ser tratado levianamente ou usado para manipulação. O objetivo não é criar dependência emocional ou explorar vulnerabilidades, mas estabelecer conexões autênticas baseadas em um entendimento mais profundo da psique humana. Quando você opera a partir deste nível de consciência, suas interações naturalmente adquirem uma qualidade mais rica, significativa e mutuamente transformadora. O que isso significa concretamente para você? Significa que, ao aplicar estes princípios, você não está apenas mudando a forma como os homens te percebem. Você está fundamentalmente transformando sua própria relação com o feminino arquetípico dentro de você. Esta integração interna cria uma ressonância que naturalmente atrai não apenas interesse romântico, mas todas as formas de conexão significativa. Muitas mulheres que incorporaram estes princípios relatam mudanças surpreendentes em todas as áreas de suas vidas, não apenas em relacionamentos românticos. Colegas de trabalho começam a valorizar mais suas contribuições.
Amizades se aprofundam, oportunidades inesperadas surgem. Isto porque você está operando a partir de um estado de integração psíquica que projeta uma presença mais coesa e autêntica no mundo. Talvez o aspecto mais poderoso desta abordagem seja a libertação de padrões de comportamento que buscam validação externa. Quando você compreende a dinâmica profunda da atração como uma função da integração psíquica, você deixa de se preocupar obsessivamente com técnicas, aparências ou estratégias. Em vez disso, seu foco se volta para o cultivo de sua própria individualidade integrada, o verdadeiro fundamento da atração autêntica e duradoura. É importante reconhecer que este processo não acontece da noite para o dia. A integração psíquica é uma jornada, não um destino. Haverá momentos de dúvida, recaídas em padrões antigos e períodos de confusão. Isto é normal e esperado. O caminho para a individuação nunca é linear. Ele se move em espirais ascendentes, às vezes revisitando territórios familiares antes de avançar para novos níveis de integração. Imagine uma mulher, vamos chamá-la de Ana, que sempre acreditou que precisava diminuir sua inteligência ou esconder sua força para ser atraente para os homens. Ao compreender o princípio do contraste interno, ela percebe que não precisa escolher entre ser forte ou desejável. A integração destas qualidades, aparentemente opostas, cria uma presença muito mais magnética do que qualquer versão unidimensional de si mesma. O impacto mais profundo deste conhecimento é a libertação do medo da rejeição. Quando você compreende que a atração autêntica emerge da expressão integrada de quem você realmente é, não de técnicas ou manipulações, a rejeição perde grande parte de seu poder. Se um homem não responde positivamente à sua presença autêntica, isto não é um fracasso, é simplesmente informação sobre compatibilidade. Esta compreensão liberta uma quantidade enorme de energia psíquica anteriormente desperdiçada em ansiedade social e comportamentos adaptativos. O paradoxo maravilhoso é que quanto menos você se preocupa em atrair os outros, mais naturalmente atraente você se torna. Não por alguma lei mística do universo, mas pela simples razão psicológica de que a autenticidade integrada cria um campo de presença que naturalmente ressoa com o desejo inconsciente por totalidade presente em todos nós. A verdadeira promessa desse conhecimento não é apenas fazer com que um homem específico te persiga, é transformar fundamentalmente sua relação consigo mesma, com sua feminilidade e com o mundo ao seu redor. É alcançar um estado de ser no qual sua presença naturalmente catalisa o melhor nas pessoas ao seu redor, especialmente nos homens que têm o privilégio de entrar em seu campo energético. Agora que você compreende os mecanismos profundos que transformam a indiferença masculina em interesse genuíno, é o momento de dar o próximo passo em sua jornada de individuação. Compartilhe nos comentários qual dos 7 princípios arquetípicos mais ressoou com você. Foi a presença paradoxal, a vulnerabilidade seletiva ou talvez o contraste interno? Sua reflexão não apenas consolida este aprendizado, mas também cria um campo de ressonância coletiva onde todas podemos nos beneficiar da sabedoria compartilhada. E se você se surpreendeu com esses mecanismos psicológicos profundos que despertam interesse em qualquer homem, não deixe de assistir ao nosso próximo vídeo. Agora é com você. Clique no link da descrição e dê o primeiro passo para se libertar de quem não te merece.